E, aliás, o que eu queria compartilhar hoje com vocês, eu acho que eu vou começar exatamente com o testemunho. Eu fiquei aqui 4 anos. 4 anos que eu não planejei. 4 anos que eu não desejei no meu coração. Não foi nada que ardeu. E eu fiz que nem muita gente, né? Eu vou meditar que vai acontecer. Eu não fiquei zen. Oh, tomara que me escolha. Oh, não fiz campanha para ser escolhida. Mas Deus escolheu. E quando Ele escolhe, Ele capacita. Eu era a pessoa menos provável no grupo da pastora Áurea para assumir. E foi muita responsabilidade para mim, porque vocês que andaram com a pastora Áurea sabem que líder que ela foi. Ela foi um exemplo para mim, ela foi uma mulher que eu olhei, e eu posso dizer para vocês isso assim, na maior tranquilidade, que eu a olhava de longe, eu não fazia parte do pequeno grupo, porque toda liderança tem isso, todo lugar tem isso. Não adianta a gente ficar aqui de hipocrisia e falar que não existe. Existe Tiago, João e Pedro. Mas existe também, né? Mateus, Lucas. Existem vários outros que estão assim a um passo. Mas eu não era do grupo Tiago, João e Pedro. Mas o tempo todo eu olhei para a pastora Áurea. O tempo todo, sabe por quê? Eu sei que aqui há mulheres sedentas para servir ao Senhor nesse tempo com excelência. Eu sei que há neste lugar pessoas que foram chamadas, como nós temos uns meninos também, que Deus tem preparado para servir com excelência. E Deus vai usá-los com excelência. Deus vai usar cada uma de vocês com excelência. Deus quer me usar com excelência. Mas para Deus nos usar com excelência, nós precisamos ter um olhar além do nosso umbigo. Nós precisamos olhar além do que nós vemos em nós mesmos. Porque se nós olharmos para nós vamos olhar limitações. E se nós queremos servir a Deus, se nós queremos adorar a Deus, como foi proposto aqui durante o louvor, uma verdadeira adoração, onde você mergulha na presença de Deus, onde você deseja mesmo aquilo que foi cantado. Vem mover de novo. Vem mover de novo. Deus só vai mover naquele coração que Ele está entendendo que quer que mova. Deus não é invasor. Ele não faz parte do MST. Ele não invade terra de ninguém. Para você e eu termos intimidade, adorarmos, nos prostrarmos, nós vamos ter que sinalizar para Ele. E a maneira que nós temos de sinalizar é nos quebrantando, é nos deixando ser usadas. E aí, às vezes, a gente até fica um pouquinho preocupada em servir. Não, eu vou me preparar para cantar. Cantar não peça para subir e cantar em nome de Jesus. Ah, eu quero pregar, não peça. Peça a Deus para você subir e levar a igreja à adoração. Peça a Deus para você subir. E a igreja se inclinar e adorar até sem esforço nenhum de quem está adorando. E eu não quero ser pregadora nessa noite. Eu confesso que tem mais de 3 dias que eu vou lá na palavra e converso com Deus, vou na palavra, mas eu sou dona de casa. Então eu tenho meus afazeres. Eu não sou pastora 24 horas. Em tempo de pandemia, então, eu não devo ser pastora de 1 hora. Porque na pandemia a gente até quer abraçar as ovelhas, mas nem consegue. Às vezes a gente quer ligar para a ovelha. Eu não sei quantas ovelhas que eu já liguei. Ovelhas que não são minhas, tá? Ovelhas que estão feridas aí, que estão com Covid, estão com problema. Ela tem dificuldade até para me responder ao telefone. Então o que adianta ser pastora, o que adianta ser pregadora, se eu não tenho para quem pregar, se eu não tenho para quem falar? Então nós temos que viver esse tempo que nós estamos vivendo, essa oportunidade que Deus está nos dando, como se fosse a nossa última hora. É a última hora.
você sair daqui, você precisa sair com o entendimento que é sua última hora. Pastor, você está falando que eu vou morrer? Não, não vai, em nome de Jesus. Eu ministro até que você não pegue Covid, que você seja saudável, porque nós precisamos dessa igreja forte. Nós precisamos da sua juventude e da experiência de alguns que estão aqui, que são como eu. Nós precisamos atrelar a juventude, que é a força, que é o vigor, a experiência daquelas. Então eu disse que eu estava começando com o meu testemunho. E de longe, eu só ficava observando a pastora Áurea e a equipe dela. E Deus me preparou através dos olhos. E é isso que eu quero compartilhar um pouquinho com você. Eu quero ler um texto em Lucas 11. Abra sua Bíblia, se ela for digital, não tem problema. Se ela for no celular, no tablet, no papel, mas abra sua palavra, preste atenção. Olha, crie expectativa nessa noite para Deus falar com você. Para Deus começar me sarando. Porque se Ele me sarar, se Ele me liberar, vai sair rios de água viva da minha boca. A Bíblia diz que aquele que crê na palavra do Senhor, aquele que crê em Cristo, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E nós precisamos mergulhar aqui essa noite. Nós precisamos mergulhar na palavra e entender o que o Senhor quer para nós. Lucas, no capítulo 11, Jesus está como sempre. Algumas pessoas costumam dizer que Jesus é um fanfarrão, que ele brinca, que não sei o quê. Tem algumas versões aí de Jesus. Eu creio que Jesus era bem-humorado. Eu creio em muita coisa. Mas os exemplos que eu tenho todos na Bíblia é de um Jesus que cuida da obra do Pai o tempo todo. E o texto aqui vem falando no capítulo 1, que ele fala sobre a oração do Pai Nosso. Ele vem falando algumas situações, mas Lucas me chama a atenção de um momento em que Cristo precisa repreender alguém, os fariseus, porque onde Jesus está, onde ele estava, sempre tinha o grupo que era só curioso. Deixa eu ver o que ele fala. Deixa eu ver se ele fala inglês correto. Deixa eu ver se a pastora Vani vai falar um português correto. Deixa eu ver se ela vai escorregar aí na Bíblia. Eu sei que tem. Mas junto com esses tem aqueles que estão sedentos. Mas tem os fariseus também. Tem os fariseus. E ali estavam os fariseus também. E Lucas, então, fica indignado com a situação que acontece. E ele passa a narrar para a gente essa situação lá no verso 27. Lucas diz assim: e aconteceu que, dizendo Jesus estas coisas eu vou dizer o que é. Jesus havia acabado de expulsar um demônio de uma pessoa, de um homem. O texto diz que é de um homem. E aí, quando ele expulsa esses demônios, aqueles que estão lá para ver se ele estava fazendo conforme a lei, no dia certo, da forma certa, se ele mexeu com a mão certinho, se mexeu com o pé certinho, se a roupa dele era rasgada, se a roupa não era. Esses chamaram ele de Beelzebul. E aí ele diz aqui, nesse verso: aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão levantou a voz e lhe diz, presta atenção nisso: bem-aventurado é o ventre que te trouxe e os peitos em que tu mamaste. E Jesus então diz para ela: antes, bem-aventurado são os que ouvem a palavra de Deus e os guardam. Sabe o que Jesus fez naquela hora? É aquilo que nós não gostamos. Muitas vezes nós nos aproximamos de um profeta, aproximamos de um pregador, aproximamos de uma pessoa que é eloquente, fala bem demais.
E às vezes a gente nem gostou do que ela disse, porque ela mexeu com a ferida da gente. Mas aquela mulher, para calar Jesus, para distrair Jesus, para mudar o assunto, ela diz: bem-aventurado foram os peitos que te deram de mamar. Sabe o que essa mulher estava tentando fazer aqui? Aquilo que nós fazemos, mudando de assunto. Vocês já tentaram mudar de assunto com alguém? Eu já tentei mudar. Quando o assunto não me agradou, eu tentei mudar. E aí quando o assunto não agrada a gente fala: mas e aquela sua prima que estava assim. E aquele carro você já comprou? E aquele vestido você já comprou? Menino, esqueci, eu ia te perguntar o nome daquela loja que você comprou aquele vestido lindo. Fazemos isso ou não? Só eu que faço? A gente faz. E essa mulher tentou essa paradinha aí com ele. Ela tentou calar Jesus. E agora Jesus, então, mostra para ela que é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor você obedecer a palavra. O que aquela mulher disse para ele, em outras palavras, foi: querido, a autoridade não está com você. Você está aqui desfilando e falando e operando, mas a autoridade está com a sua mãe. Ela quis tirar a autoridade dele. E aí Jesus, para mostrar para ela, e para ensinar para mim, e ensinar para você, ele segue dizendo, olha a sequência desse texto. E ajuntando-se a multidão, ele começou a dizer: maligna é essa geração, ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para essa geração. E olha aí, a rainha do sul se levantará no dia do juízo com os homens dessa geração e os condenará. Pois até dos confins da terra veio a ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior que Salomão. E é essa mulher que Deus essa noite quer usar para mim e para você. Ele usou essa mulher que não tem nome para pará-lo na multidão e para despertá-la a bater esse papo hoje conosco. E aí depois ele nos traz como modelo a rainha do sul. Sabe quem é a rainha do sul? Vocês todas sabem quem é a rainha do sul. A rainha de Sabá. E é isso que eu quero cutucar você nessa noite. É com essa rainha que eu quero motivar você a sair do seu lugar de conforto, a sair do seu conformismo que está tudo bem, a sair daquele lugar que você diz assim: mas eu sei tudo. Viu, pastora Fabiana? Eu sei. Eu poderia dizer muitas vezes: não, eu vi pastora Áurea pregar, eu sei como que prega. Eu vi pastora Áurea arrumar salão, eu sei arrumar salão. Quando eu recebi o convite para estar junto com as mulheres da igreja, eu tremi nas bases, e eu chorei, e eu tentei voltar atrás. Porque não era o meu foco, não era a minha alegria liderar, mas era a minha alegria servir. E a gente precisa viver na igreja, precisa viver dentro de casa, precisa viver na escola, na faculdade, onde você está, com o foco perfeito. E o foco perfeito não é assumir o lugar do outro. O foco perfeito não é o teu cabelo dela, ou o vestido dela, ou o sapato dela. O foco perfeito é: eu serei a melhor serva desta casa para o meu Deus. Eu serei a melhor aluna na minha escola. Eu serei a melhor filha da minha mãe. Esse tem que ser o foco. Nós precisamos entender que onde a rainha de Sabá, a atitude que ela teve de largar o reino dela, é interessante, é muito bom a gente
buscar a face de Deus e entender aquilo que o Senhor quer conosco. A gente lê a Bíblia com muito romantismo, né? Eu não sei se é só mulher, se é só coisa de mulher, se é coisa minha. A gente olha a Bíblia com muito romantismo. Eu sempre li a história da rainha de Sabá e para mim funcionava assim. Tá, gente? É minha cabeça. Por favor, me entenda. A rainha descobriu que havia um rei em tal lugar que era inteligente e tal. E ela foi lá. Na minha cabeça, no outro dia ela já estava lá. E não era assim. Não era assim. Aquela mulher teve que se preparar. Aquela mulher teve que montar um aparato enorme para segui-la. Afinal, ela era rainha. Ela não podia sair de qualquer maneira. Ela teve que ter estratégia. Ela teve que se preparar para estar diante do rei. Já vi em alguns textos que no mínimo que dizem que ela levou para chegar lá foram 6 meses. Não tinha avião, não tinha Gol, não tinha Azul, não tinha nada. Era no dedão, os mais simples iam no dedão e ela no camelo. Mas ela valorizou tanto a sabedoria daquele homem, ela entendeu que para ela ser famosa como ele, para ela chegar no nível que ele chegou, ela tinha que buscar. E ela buscou com zelo essa excelência. Ela buscou, ela foi atrás, ela se sacrificou, é sacrifício. Eu gosto muito, eu detesto dormir fora da minha casa, detesto, eu tenho horror. Às vezes eu vou pregar em São Paulo, é muito comum eu ir a São Paulo. Aí tudo que eu posso para voltar no mesmo dia, eu tento combinar para voltar no mesmo dia. E para voltar no mesmo dia, como é que funciona para voltar no mesmo dia? Eu tenho que sair de casa às 5 horas da manhã, para pregar às 8 da noite, e para 1 hora da manhã estar chegando em casa. É sacrifício. Mas mesmo assim, eu vou lá e volto. Ela não, ela teve que se organizar. E Deus está falando neste lugar que existem pessoas aqui dentro precisando focar, se organizar, se preparar, porque Ele vai dar coisas para você fazer, mas tem que ser feito com excelência. Essa última geração é a geração que tem que agir com excelência. Se você quer servir ao Senhor, sirva com excelência, porque mais ou menos tem muito aqui, já tem Alvani. Mais ou menos já tem Alvani. Se prepare para ser excelente. E a rainha de Sabá, ela ganhou a autoridade de fazer algo que nós não gostaríamos que ela fizesse conosco. Jesus diz que ela virá junto para condenar, para julgar os ímpios. E às vezes a gente está tão seguro no trono da gente, tão seguro assim, né? Ah, eu sou a tal, já preguei, já fui em tal lugar. Não, eu louvo. E quem são vocês para tocar como eu toco? Quem são vocês para servir como eu sirvo? Quem são vocês para dançar como eu danço? Mas ela já era rainha. E é isso que nós precisamos entender. Ela já administrava. Então, quando ela sai para procurar excelência. E eu quero deixar um desafio aqui para você. Procure excelência. Tome essa mulher como modelo. Quando eu estava lendo isso aqui, eu vi que ela ia julgar. Eu falei assim, meu Deus. Nós mulheres sabemos o que é isso. Quando alguém bate o olho, você vai chegando assim. Não acontece só comigo não, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Eu vou sair daqui, vou ter que ir para a cura no exterior. Né, Tê? No exterior tá bom. Né, Thelminha? Mas é por interior mesmo. Quando a mulher chega, olha, eu vou contar um segredinho. Isso é coisa da família do meu marido, mas eu já vi na igreja também. Aí, outra mulher faz assim. Vocês já foram assim? Já te passaram esse radar? Aqui, ó. Da ponta do dedão do pé até o fio. E aí a gente que tentou esconder aqueles fios que estavam doidos para fazer assim, e a gente encheu de creme para ele não aparecer, ele arrepia na hora.
Aquele fio que você encheu de creme para desaparecer, ele aparece na hora. Ele faz assim, que nem o cabelo de cebolinha. E o texto diz que ela virá julgar. Uma coisa é Deus te julgar, que já não vai ser brincadeira. Agora, julgar com o olhar do lado dessa dona aqui vai ser difícil. Julgar, ser julgado por Deus e do ladinho. A rainha de Sabá ali. É isso aí, Deus. Olha lá, a sandália dela tá ruim, o vestido dela tá péssimo, tá fora de moda. Olha lá. Vocês já pensaram nisso? Mas sabe como ela conquistou? Foi assim. Esse aqui é o testemunho que Cristo está dando dessa mulher. E Cristo quer dar testemunho da sua vida. Assim como Ele deu testemunho de Jó. Tem visto o meu servo Jó por aí? Homem fiel, homem reto que desvia do mal. Eu quero isso para a minha vida e eu sei que você quer. Mas sabe como é que nós aprendemos com isso? Espera aí, gente, eu vou só pedir um favor para a Fábio. É porque eu falei com ela que ia pregar até meia-noite, ela disse que eu não posso, então quero saber meu horário de parar aqui. Queridas, Deus, nessa noite, usa a história dessa mulher que deslocou do seu conforto. Ela largou tudo e ela apostou na sabedoria de alguém. Ela recebeu autoridade. Ela ganhou legalidade quando ela se esforçou para aprender de quem já tinha pisado. Eu não sou do interior e assim não tem nada a ver. Eu amo o interior, mas só para ir passear e voltar. Eu sou viciada mesmo em barulho da cidade. Então assim, eu só gosto de ir e voltar. Mas meu marido ama e ele tem família no interior. Então às vezes a gente vai passar por algum rio. Os mais espertos, deixam alguns ir na frente. Por quê? Você não sabe onde tem buraco. Você não sabe onde tem pedra para você pisar. Você não sabe onde está o perigo. Mas o morador do local sabe, sim ou não? Todo mundo sabe. Quem já morou no interior e tem rio com correnteza, ele sabe. Ó, aqui você não passa, aqui você não pisa. A gente olha com os olhos inocentes e acha que está tudo bom, está tudo reto, tudo igual. Mas eles sabem até pelo movimento da água. Então o que a gente faz? A gente deixa o outro ir, depois pisa onde ele pisou. E o que Deus fala conosco nessa noite é isso: pise onde o mais experiente pisou. Não corra, não precipite, porque numa precipitada dessa você pode afundar. Ela foi lá descobrir qual que era o segredo do rei. E nós queremos descobrir qual que é o segredo da rainha. Sim ou não? Qual que foi o segredo dela? Ela foi atrás. Eu quero deixar esse desafio para você, sabe por quê? Ser rebelde na juventude é a coisa mais natural. E se alguém virar para mim aqui agora e falar assim: pastora, na igreja não tem menina rebelde. Tem sim. Na igreja tem menina rebelde. Eu tenho filhos rebeldes. Filhos que eu ensinei a palavra desde o berço. Rebeldia na adolescência é a coisa mais normal. O menino não é rebelde porque quer ser rebelde. A menina não apostou em ser rebelde. Eu quero ser rebelde. Rebelde que é legal. Ninguém aposta nisso. Nenhuma pessoa inteligente aposta nisso. O que acontece com o adolescente é que ele já está saturado dos ensinos dos pais. Aí ele quer ter experiência própria. Isso é crescimento. É como osso que dói quando está crescendo. Isso é crescimento, não tem nada de errado. O problema é quando a gente não sabe administrar esses desejos de ser grande, de valorizar. E o menino precisa ser guiado, né? Na sua adolescência. Ele precisa que alguém paute para ele, querido. Assim não. Você foi em tal lugar, que lá é assim. Ele precisa. Aos 18, 19 anos, eu desejei sair da minha casa e morar numa pensão. Olha que eu não era a pior das meninas
da minha idade, não. Mas eu achava minha mãe um general, e algumas pessoas já ouviram eu falar isso. Eu achava minha mãe um general. Mas hoje eu louvo a Deus que minha mãe foi general e nem sair para pensão eu pude. Deus nem me deu essa confiança. Eu era ímpia, viu, gente? Deixa eu deixar bem claro aqui. Eu não conhecia o Senhor. Mas Deus não fez nem gracinha para mim. Ele nem piscou assim, o olho para dizer, pode ir, experimenta, quebra a cara, depois você volta. Nem isso ele deixou. Minha mãe era do mundo, eu era do mundo, uma família doida, desajustada, pais separados, família louca. Em termos de palavra, em termos de padrão, de moral, era uma família doida. Mas eu desejei, porque eu achei que o ensino da minha mãe estava duro demais. Querida, mas hoje eu louvo a Deus, porque depois que eu tive filhos, eu saí pisando nas marcas do pé da minha mãe. Onde foi que minha mãe pisou para educar? Foi aqui? Foi aqui? E eu sei que a maioria daqui que é mamãe repete a mesma coisa. E eu, por 4 anos eu estive sendo orientada pelo pastor Jorge. Levava alguns puxões de orelha lá no gabinete de vez em quando. Levava também. Vocês acham que eu gostava? Quem pensa que eu saía de lá e celebrava e falava assim, vou tomar um sorvete que eu estou feliz demais? Nunca. Sempre doeu. Sempre doeu. Mas 4 anos depois, eu vi quem eu era. Em quem eu tinha me transformado. A mulher madura que eu tinha transformado. Está acabando? E hoje eu louvo a Deus. Porque eu entendi que eu preciso pisar onde os pés dele pisam. Nós precisamos pisar onde os pés dos nossos professores pisam. Onde os pés dos nossos líderes pisam. Pastora, mas eu sou mais capaz do que ela? Você acredita, pastora? Eu estudei mais do que ela, sei mais do que ela. E o meu conselho para você é, aprenda com Jesus. Ele mesmo diz lá em Mateus. Aprenda de mim que sou manso e humilde de coração. Aquilo que você sabe, talvez até você saiba mesmo mais que o seu líder, mais que a sua mãe. Os meninos hoje zoam da gente assim, é incrível, né? Então, né? No computador, meu Deus, e as conversas são as mesmas. Na hora que a gente está perto de um grupo de bate-papo assim, os meninos, minha mãe fica 10 horas para escrever uma frase. É assim, ó, tum, tum, tum. E a outra crítica, ela escreve, você é você mesmo, V-O-C-E. Bom final de semana, é bom final de semana. Nós estamos aprendendo com vocês a serem mais novos. Mas vocês precisam aprender conosco a pisarem onde nós pisamos e que deu certo. Porque nós pisamos. Nós não erramos o tempo todo. Seus líderes não erram o tempo todo e nem acertam o tempo todo. Mas nós precisamos guardar no nosso coração que acima de qualquer coisa, nós temos um Deus que é nosso advogado, Ele é o nosso juiz. E Ele também é o juiz daqueles que nos julgam. Confie em Deus. Confie em Cristo. Confie que o Senhor tem te chamado. Confie na sua mãe e no seu pai. A educação que seu pai e sua mãe estão te dando. Eles podem até exagerar, que nem eu achava minha mãe um general. Mas deixa eu te falar, vai chegar o dia em que nós vamos sentir falta do general. Ô general, aquela parte que eu pulei lá, ó, está fazendo falta agora. Porque algumas a gente pula, né? Para encerrar, eu quero só contar uma história. Rapidinho, eu vou ver se dá tempo ainda de eu ler. Está em... Não, é primeiro eu quero deixar um conselho de Paulo aqui. Paulo levava muito a sério essa questão de mentoria. Nós sabemos que ele escreveu para vários povos, mas ele escreveu para 3 jovens, que ele mentoreava e que ele chamava de filho. Ele chamava de filho. E quando ele escreve para Tito, ele deixa um conselho para Tito ordenar a igreja.
Paulo já estava no final dos seus tempos, então acho que ele estava que nem nós hoje. Essa é minha última pregação, esse é meu último dia, eu vou falar tudo. E Paulo, então, deixa instrução lá no capítulo 2, ele diz assim: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, são na fé e na caridade e na paciência. E o conselho que deixa em particular para nós que estamos aqui hoje: as mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensine as mulheres mais novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e amarem os seus filhos, e a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Há uma necessidade de vocês aprenderem, de nós aprendermos. É porque a palavra do Senhor não pode ser blasfemada. A palavra do Senhor precisa continuar sendo honrada. Eu e você precisamos continuar honrando o nome de Jesus, onde quer que a gente vá. Se eu sair ali fora agora na porta da igreja, alguém precisa saber que eu sou cristã de verdade. Se eu estiver no shopping, alguém precisa saber que eu sou cristã de verdade. Se eu for servir a pastora Fabiana, alguém vai olhar para mim e vai saber se eu sou ou se eu não sou. É conforme o trato que eu dou para os meus líderes, que alguém me olha e diz: ah lá, velha desse jeito e continua rebelde. Não quero ser como ela. O livro de 2 Reis, eu não vou ler, mas eu vou narrar para você. Porque agora já deu meu pen aqui. Antes que eu leve um choque aqui no altar. Brincadeira. O livro de 2 Reis, ele narra a história de um homem que todos vocês conhecem. O profeta Eliseu. E o texto diz que o profeta Eliseu estava lá com seus jovens, os jovens profetas. Eram discípulos, né? Discípulo, quando a gente falar de discípulo, guarde no coração de vocês. Discípulo é aluno, só aluno. Basta você guardar isso que você vai entender por que você tem que ser discípulo. É porque você tem que ser aluno. É simples assim. E ele estava lá com os jovens e de repente veio um grupo para perto dele. Eliseu, nós amamos o Senhor, mas nós estamos aqui fazendo a obra do Senhor, está lindo, maravilhoso, mas esse lugar está muito pequeno para todos nós. Permita-nos descer ao bosque, pegar madeira e construir um lugar mais largo para nós. E Eliseu então diz para eles: sim, podem ir. E quando eles vão para o bosque e eles começam a quebrar com o machado, quebrar lá as árvores, cai a parte de ferro do machado de um dos seus alunos. E essa parte então cai na água. O menino volta correndo para Eliseu e diz: Eliseu, profeta, me socorre. O que aconteceu? O meu machado caiu na água. O final dessa história todos vocês conhecem, porque todo mundo fala sobre o machado que Eliseu fez flutuar. É o machado que Eliseu fez flutuar. Mas o que eu quero dizer aqui para você, e eu já encerro com essa palavra. Aqueles jovens entenderam que o espaço estava pequeno. Alguém ouviu isso? O espaço estava pequeno? O espaço estava pequeno. O espaço da minha casa está assim, um horror. Eu vou derrubar a parede e eu vou alargar as paredes da minha casa. O espaço da minha escola está muito pequeno. Eu vou derrubar isso aqui, eu vou ampliar. Está pequeno. O espaço da sua casa. Sua mãe está te limitando, seu pai está te limitando. Os seus líderes estão te limitando. Eu não quero ser assim. Esses jovens mostram, ilustram aquilo que Deus espera de nós. Eles não decidem por si só, mas eles vão até aquele que tinha autoridade, tinha legalidade sobre a vida deles. E eles trazem um problema. Trazer problema não é o problema.
Ainda mais eles que trouxeram o problema e trouxeram a solução. Fantástico. Quisera, toda vez que alguém trouxesse um problema para mim, já viesse com a solução na mão. A solução estava lá. Ore para que Deus mostre para vocês os problemas, mas que mostre a solução também. Vocês vão facilitar muitas coisas. A solução, eles buscam a autoridade de quem tinha para largar. Se você não tem autoridade, não alargue. Pastora, mas está muito apertado, está difícil. Não alargue. Você tem autoridade? Tem não? Fica quieta, ore e peça a Deus até que Ele mesmo amplie a sua tenda, até que Ele alargue as oportunidades e quando elas surgirem, agarre. Porque a oportunidade daqueles meninos veio na hora. Sabe por quê? Porque eles entenderam que não era por conta deles. Primeiro, a quem tem autoridade. E eles buscaram autoridade. E se o machado tivesse caído no rio? E o profeta tivesse dito não? Qual seria o problema? Mas agora eles também não contentam. Vamos conosco. Sabe o que é isso? É cobertura espiritual. É cobertura. Vão comigo. Eu faço isso muito com meu marido. Às vezes um filho vem. Eu tenho um filho mais novo. Talvez vocês estão assustando porque eu estou falando de filho rebelde. Eu tenho um filho de 16 que ainda me faz arrepiar. Filho de 16 faz a gente arrepiar. E aí quando ele vem e me pede alguma coisa, eu digo para ele, vai lá e pede seu pai. Sabe o que eu estou fazendo com isso? Eu estou pedindo a cobertura do meu marido. Eu estou pedindo a autorização dele. Você vai comigo nessa? Se você for, eu vou liberar o menino. Se você não liberar, eu também não. Isso é cobertura. Isso é o que a rainha de Sabá foi fazer. Quem tem mais experiência vai ensinar para quem não tem. Quando eles dizem, vamos conosco, eles estão dizendo, vem conosco, vem nos cobrir. Pode acontecer alguma coisa. E o meu conselho para você nessa noite é esse. Não tome nenhuma decisão no seu braço. Não tome, não faça nada, não dê um passo sem que o seu líder esteja te apoiando e indo com você. Se o seu líder te fizer um desafio, você vai dizer para ele, você vai comigo? Você me cobre? Você é comigo? Tenha essa humildade. Tenha humildade. Sabe para quê? Para você entrar e sair de cabeça erguida de qualquer lugar para onde você for. A submissão, ela traz isso. E agora, nós sabemos que o machado cai ali. E eu não vou discutir sobre isso com vocês. Mas nós sabemos que agora a estratégia vem de quem tinha experiência. Eles não sabiam como tirar. Eles não tinham autoridade para tirar. O milagre aconteceu porque eles se sujeitaram. Se sujeitem, se limitem, se guardem, se preservem. Amém? Se eu posso só deixar 2 conselhos para você aqui agora, para a gente encerrar. Não tente calar aquele que quer te ensinar. Foi o que a nossa primeira mulher nos ensinou. Ela tentou calar aquele a quem ela não queria obedecer. Não tente calar aquele, sabe, que está lutando por você. Ele te ama. Não tente calar. E a segunda é, procure o conselho daquele que tem autoridade sobre a sua vida. Talvez você não fique satisfeita. Nem sempre a gente vai ficar. Mas a gente não tem que ficar satisfeita. A gente tem que agradecer a Deus a oportunidade. Deus, o Senhor está me espremendo aqui. Eu não sei quantas vezes eu chorei. E eu disse, Deus, o Senhor está me espremendo aqui. Mas se é o Senhor que está fazendo, eu quero. E eu vou deixar esse desafio para você. Vocês são muito preciosas. Vocês são muito valiosas. Eu sei que eu estou falando para um grupo que vai trabalhar hoje. Por mais que você esteja dentro do seu coração. Eu estou estudando, pastora. Eu não vou servir agora, não. Pastora, eu estou fazendo isso. Eu quero que você saiba que Deus só escolhe pessoas para me ouvir. Pessoas preparadas.
Eu não sou evangelista. Eu prego para crente. Eu não sou evangelista. E eu sei que aqui dentro tem grandes tesouros, grandes vasos que Deus quer usar. O meu conselho para você é: se agarre no vaso mais experimentado. Se agarre em Eliseu. Se agarre naquele que pode te ajudar. Amém?